Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série IELTS Writing Comentado, Task 1, General Training, e hoje nós estaremos lidando com os erros frequentes que ocorrem quando estamos falando de cartas no Task 1, General Training, não é? Quando nós falamos de erros frequentes, a primeira questão que se destaca é o não se referir diretamente a quem você está escrevendo. Isto é algo muito comum. Ou seja, as pessoas escrevem cartas como se quem a princípio irá lê-las será o intermediário que levará essa informação a quem vai buscar resolver o problema que você busca resolver através da carta. E isso definitivamente não é a dinâmica esperada pelo exame. O exame sempre tem você com um problema escrevendo uma carta diretamente para quem vai resolver este problema. E se você pensa que existe um intermediário que vai ler essa carta antes de levá-la ao destino, você definitivamente vai ter uma produção que estará excessivamente em terceira pessoa e isso é um problema. Então sempre considere ter as suas produções ocorrendo em especial em primeira e em segunda pessoa, não é? E sempre se lembrando que quem vai estar lendo a carta é quem vai resolver o problema para você. Tudo bem? Então, muita atenção com relação a isso. Sempre se refira diretamente a quem você está escrevendo. Próximo ponto é especificar endereços. Nós temos, na realidade, aqui dois problemas quando falamos deste escopo de especificação de certos detalhes. O primeiro extremo é você, na realidade, escrever a carta como se fosse um e-mail. E é muito importante entendermos que isso definitivamente não é o caso. Ou seja, uma carta é uma carta. Não escreva um e-mail. Não é? Um e-mail. Você definitivamente escreve aqui uma carta. Eu acabei escrevendo errado aqui, né? Escreva. Não escreva uma carta, não escreva um e-mail, escreva uma carta. Isso significa que, primeiramente, temos uma saudação inicial e quando formos para produções modelo, você vai ver isso na prática acontecendo. Depois temos a carta e depois temos a despedida. Não é tudo num só bloco, como é, por exemplo, um e-mail. Tudo bem? Então, não podemos escrever essa nossa carta como se fosse uma mensagem digital. Entretanto, o outro extremo é termos as pessoas escrevendo endereços. Ou seja, numa carta tradicional, você naturalmente tem a sua introdução em conjunto com a informação, depois a despedida e, claro, temos todo o endereço, já que é uma carta que vai ser enviada para alguém. Definitivamente este não é o caso aqui. Não é necessário se especificar um endereço, tudo bem? Então, próximo ponto aqui é não abordar cada ponto do tema com a mesma profundidade. Então, quando nós estamos falando de temas Task 1 General Training, sempre você vai ter 3 pontos que você vai abordar. Você tem o contexto apresentado pelo tema e depois você vai ter 3 pontos. É muito comum vermos candidatos, por exemplo, tendo o segundo ponto sendo mais abrangido do que o primeiro, ou o terceiro ponto sendo mais abrangido do que o segundo. E quando nós falamos de um ponto ser mais abrangido do que o outro, é ele ter a maior quantidade de linhas em comparação a outros. Ou seja, por exemplo, para o primeiro ponto do tema você dedica 2 linhas e para o próximo ponto você dedicou 6. Isso significa que esse segundo ponto foi abordado 3 vezes mais do que o primeiro, e isso definitivamente, portanto, é um problema e você não quer isso. Então, vamos sempre, em nossas produções, buscarmos ter um mesmo número aproximado de linhas para cada um dos pontos do tema, tudo bem? É óbvio que você não precisa de ser neurótico com relação a isso, fazendo as suas produções serem as mais, de fato, ali, robóticas possíveis, se não havendo nenhuma diferença mesmo em termos de abrangência em cada um dos pontos. Mas também havendo essa diferença drástica, como que foi descrito, né, um ponto sendo abrangido 3 vezes mais do que o outro, isso te faz perder pontos. Então, muita atenção com relação a isso. O próximo aspecto é não se manter no escopo do tema. Como dito, temos o tópico apresentado pelo tema seguido dos seus 3 pontos. Agora, uma questão que às vezes vemos é pessoas fugindo do ponto, ou seja, ou melhor, dos pontos e do tópico, abrangendo questões e assuntos que não foram pedidos nem pelo contexto da carta e nem por cada um dos pontos que o tema lhe apresenta para abranger. Então, se mantenha exclusivamente no escopo do tema. Mesmo se você tem mais
a falar do que a princípio o tema pede. Não podemos dizer, como já mencionado em outros vídeos da nossa série, que mais é melhor quando estamos dizendo, ou melhor, quando estamos falando sobre Task 1 e até mesmo Task 2 Writing. Porque quando temos uma produção que é excessivamente grande, temos uma real probabilidade de uma boa parte dela não ser nem ao menos lida. E mesmo se não temos uma produção que seja excessivamente grande, mas fuja dos tópicos, ela fica uma produção redundante, ela tem várias partes dela que são inúteis, tendo em vista o objetivo do exame, por consequência também, no mínimo, desperdiçamos tempo. E tempo é o que menos temos no exame IELTS Writing, não é? Próximo aspecto aqui é o não usar a imaginação. Mas quando eu falo não usar a imaginação, eu não estou aqui dizendo que é para você, de fato, buscar ser criativo mesmo, como se você estivesse escrevendo um romance na sua produção. Na realidade, usar a imaginação no Task 1 é você não ficar limitado pela verdade, ou seja, não se limite pela verdade. Ou seja, o examinador, ele não está aqui checando se o que você está expressando nessa carta é algo que é genuinamente verdadeiro em sua vida ou não, até porque o próprio tópico apresentado pelo exame é fictício. E, igualmente, ele não está tentando verificar o quão verdadeiro você está sendo na sua produção, mas sim o quão claro você está nessa sua comunicação escrita. E, por consequência, de fato, é muito importante termos a utilização da nossa imaginação sendo utilizada de uma forma quase que restrita na nossa produção. É óbvio que não podemos fugir muito do que é senso comum e óbvio, mas considerando o que é senso comum e compreendido por todos, nós nos mantemos desta forma, tudo bem? E o último ponto que temos aqui é a questão de utilizarmos o Grammarly nas nossas produções, tudo bem? O Grammarly é um aplicativo, mais precisamente uma extensão que você pode ter no Google Chrome ou no Mozilla Firefox, que te dá a possibilidade de escrever e ao mesmo tempo em que você vai escrever em tempo real, ele vai lhe oferecendo feedback do que melhorar, seja no seu spelling, seja na sua gramática. E o interessante do Grammarly é que ele não somente indica o erro como um outro programa de correção que você encontra, por exemplo, no Microsoft Word e outros, mas ele explica o porquê que está errado. E ele sugere, então, de forma contextualizada a correção, fazendo assim, então, com que você não somente identifique o erro, mas entenda o que é o motivo dele e, por consequência, você não repete. Então, ele é como se fosse um coach de gramática e spelling nas suas produções, e isso definitivamente faz real diferença e oferece feedback inteligente, contextualizado em tempo real. Você tem a versão Grammarly paga e gratuita. Basta você colocar Grammarly no Google e você vai poder acessar e ver o site se você não conhece. Mas temos a versão paga e gratuita. A versão gratuita já te ajuda bastante. Mas se você puder investir na versão paga, pelo menos durante o seu tempo de desenvolvimento para o IELTS, definitivamente isso vai lhe oferecer um real retorno do seu investimento. Tudo bem? Até porque é uma plataforma estável, rápida, inteligente e que definitivamente vai lhe ajudar em seu progresso. Tudo bem? Então, estes são os erros mais comuns que vemos pessoas cometendo em suas produções Task 1 General Training. Não os cometa, tudo bem? Até então, o nosso próximo vídeo.